Simon é novo na fábrica. Se você perguntar a ele, ele dirá que é um trabalho ruim. Ele tem que varrer e carregar coisas. Ele ganha apenas $3 por hora. Mesmo assim, Simon prefere trabalhar aqui às alternativas que ele vê para si mesmo no momento. Embora seu salário seja baixo, Simon aprecia a independência que isso lhe dá. Na próxima semana, ele aprenderá a usar uma máquina de moldagem. Isso tornará as coisas mais interessantes. Esse é Edgar, o dono da fábrica. A única coisa com a qual ele realmente se importa é obter lucro. Edgar preferiria pagar aos trabalhadores uma fração mínima de seus salários atuais para manter mais dinheiro para si, mas ele sabe que isso não funcionaria. Edgar compete com muitos outros donos de negócios. Todos eles precisam de um suprimento constante de mão de obra. Ao decidir se devem ou não trabalhar para um empregador, os trabalhadores consideram os salários, mas também as condições de trabalho e outros benefícios. Se as ofertas de Edgar não forem atraentes, os trabalhadores não venderão mão de obra para a fábrica dele. Então, a contragosto, Edgar acaba pagando os preços de mercado pela mão de obra que compra. Em outra parte da cidade há uma celebração. Este grupo de cidadãos preocupados acabou de aprovar uma lei de salário mínimo. Eles estavam indignados que empregadores avarentos como Edgar pudessem pagar tão pouco a trabalhadores como Simon. O novo salário mínimo é de $9 por hora. Porém, isso não significa que todos agora ganharão $9 ou mais. Já vimos como a concorrência de compradores de mão de obra influencia o limite inferior do que Edgar pode pagar aos seus trabalhadores. O limite superior do que Edgar pagaria a qualquer trabalhador é o valor da receita extra que ele espera que esse trabalhador crie para ele em um determinado período. Em outras palavras, os empregadores não pagarão aos trabalhadores mais do que a renda extra que eles geram. Eles perderiam dinheiro se fizessem isso. Então, o que será que a lei do salário mínimo significa para os trabalhadores da fábrica de Edgar? O trabalho de Vic gera $23 por hora para Edgar, e seu salário é de $15 por hora. Para cada hora que Vic trabalha para Edgar, ele fica com $8 extras após pagar seu salário. Como o salário de Vic é maior que $9 por hora, a nova lei não a afeta diretamente. O trabalho de Bob na fábrica gera $10 por hora para Edgar, e seu salário é de $8 por hora. Após pagar o salário de Bob, Edgar fica com $2 extras para cada hora que Bob trabalhou. Porém, como o salário de Bob é inferior ao mínimo legal, se Edgar quiser mantê-lo, terá que pagar mais a ele. Edgar calcula que, se aumentar o salário de Bob para o novo mínimo de $9, ele ainda estará ganhando $1 extra para cada hora de trabalho de Bob, após pagar seu salário. Embora Edgar lucre menos ao empregar Bob a $9 em vez de 8, um pequeno lucro é melhor do que nenhum. Então Bob recebe um aumento. Mas a nova lei é uma má notícia para Simon. O trabalho de Simon gera apenas $4 por hora para Edgar. O salário mínimo de $9 é $5 a mais do que isso. Edgar estaria perdendo $5 por hora ao manter Simon com o novo mínimo legal. Então Simon não recebe um aumento. Em vez disso, ele perde o emprego. Edgar fica irritado. O salário mínimo significa que, se ele quiser permanecer no negócio, terá que investir em máquinas para fazer o trabalho que trabalhadores não qualificados como Simon estavam fazendo. Ou terá que transferir a produção para outro país, onde as leis de salário mínimo não são um problema. Edgar acredita que ambas as opções são menos lucrativas para ele do que empregar trabalhadores locais. Caso contrário, ele não teria contratado Simon. Para Simon, o panorama é sombrio. Perder o emprego já seria ruim o suficiente, mas o salário mínimo continua a prejudicá-lo mesmo enquanto está desempregado. Como ele é jovem e não tem muita experiência, é provável que a receita extra que o trabalho de Simon geraria para qualquer empregador seja baixa.
Os empregadores em potencial esperam perder dinheiro ao contratar Simon pelo salário mínimo, então recusam suas candidaturas. Simon estava feliz com seu emprego na fábrica, mesmo com o salário baixo. Ele esperava ganhar experiência, o que aumentaria sua produtividade e lhe daria a chance de passar para um trabalho melhor remunerado e mais satisfatório. Mas a nova lei o impede de fazer isso. É por isso que o salário mínimo tem sido descrito como removendo os degraus inferiores da escada econômica. Quando vemos interações sociais que parecem injustas, uma resposta é exigir que o comportamento que desaprovamos seja proibido. Mas devemos ter em mente que esse tipo de intervenção tem consequências não intencionais. Algumas pessoas suspeitam que proibir trocas voluntárias muitas vezes faz mais mal do que bem. Elas acreditam que a função adequada da lei é desencorajar a iniciação da força e que não devemos criar barreiras que impeçam as pessoas de fazer o melhor para melhorar suas vidas pacificamente. Faça uma pesquisa na web sobre alguns desses termos se você estiver interessado em aprender mais.